Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Abaeté, eu sou médico radiologista da área esportiva, então eu trabalho com exames e procedimentos em atletas, né, profissionais e amadores, e é uma área da medicina que a gente realmente faz com muita paixão mesmo, né, essa parte esportiva tem um charme diferente, e a gente desenvolveu ao longo desse ano, juntamente com o Dr. Eduardo Vasconcelos e o Dr. César Sima, que são ortopedistas e trabalham com parte de traumatologia e medicina esportiva, um programa, né, de pós-graduação na área de medicina do esporte e do exercício, onde a gente vai estar iniciando no final de maio, e nós resolvemos fazer uma série de palestras, né, antes do início desse programa, para a gente discutir temas, né, que são relevantes, né, que são importantes dentro da medicina do esporte. Então, hoje nós temos aqui, né, a honra de receber a doutora Cléa Colombo. Ela é médica especialista em cardiologia, ergometria e reabilitação pela SBC, médica especialista em medicina do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, mestre em ciências da cardiologia do esporte pela Universidade de Londres, presidente do grupo de estudos em cardiologia do esporte da SBC e coordenadora da clínica de cardiologia do esporte da Faculdade de São Leopoldo Mandique. A doutora Cléa, né, participou, né, coordenou recentemente aí, né, diretrizes sobre o retorno, né, do esporte aí após o Covid, né, a avaliação desses pacientes, que a gente sabe que, né, temos aí uma multidão, né, de pacientes nesse contexto, né, que devem voltar, né, para suas atividades físicas, mas com toda a segurança, com todo o cuidado. Então, é uma pessoa aí que pode nos falar aí com toda a propriedade, né, detalhadamente, como a gente vai poder estar lidando com esses pacientes. Então, por gentileza, você pode passar só mais um slide aí, por favor? A gente vai fazer, então, essa série, né, de apresentações, tá? E o nosso programa de pós-graduação vai começar no dia 29 a 30 de maio. Depois eu vou deixar aí no chat o link para quem tiver interesse de ter mais informações. Realmente está sendo pensado assim de forma muito detalhada para a gente poder atingir a maior qualidade, tá? Temos aí excelentes professores, o Dr. Nabil, o Dr. Moisés Cohen e vários outros convidados especiais, tanto na área da cardiologia, como na traumatologia esportiva, da medicina esportiva. Então, assim, a gente está realmente fazendo um programa bem completo, dedicando ao máximo para conseguirmos aí ter a maior qualidade possível. E também, além dos módulos, nós vamos ter um conjunto de temas que quinzenalmente vão ser discutidos, que são tópicos avançados em medicina do esporte, que é como esse tópico de hoje, que é um tópico especial, né, dentro da medicina do esporte, que surgiu, né, nessa demanda pós-pandemia, esses pacientes que têm que ser reabilitados, têm que ser reavaliados para o seu retorno à atividade. Então, é um prazer. Eu estou aqui, não vou me alongar, já vou passar a palavra para a doutora Cléa. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço à doutora Camila, né, que convidou diretamente a doutora Cléa. A doutora Camila é a coordenadora da área de cardiologia do curso. E ficamos muito felizes de contar aqui com a sua presença. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente hoje. Boa noite, obrigada. Eu agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar com vocês o nosso trabalho e conseguir trazer algumas informações de um tema tão relevante como o do momento, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo e todo mundo com desafios na cardiologia e na medicina do esporte não é diferente. Então, nós vamos abordar um pouco sobre avaliação médica pré-participação esportiva e também de retorno de prescrição de exercícios após a Covid. Eu não tenho nenhum conflito na apresentação, né? Só aqui deixo só a lembrança como ele colocou no início, que eu sou coordenadora da clínica de cardiologia do esporte da Faculdade São Leopoldo Mandique, de Medicina, em Campinas, São Paulo, e médica da Sports Cardio, que é a nossa clínica aqui que faz avaliação de atletas.
Bom, quando eu começo a falar sempre que eu vou falar de avaliação de atleta, eu gosto sempre de dizer, passou tudo rapidamente aqui, mas eu gosto de começar falando sobre o sedentarismo. O sedentarismo, hoje, já é uma pandemia que é pouco falada e que deve ser, nos próximos anos, uma pandemia pior, talvez, em consequências do que a Covid, porque ele já vem sendo responsável como um fator de risco independente para várias doenças. Nós sabemos que a inatividade física é responsável por 23% das doenças cardiovasculares e contribui também para alguns tipos de câncer, como de cólon, de mama, para a ocorrência de AVC e também de piora de descontrole de diabetes. A OMS publicou aqui em 2012, no Lancet, mostrando que indivíduos que tinham doença cardiovascular ou diabetes ou câncer de cólon e mama, 40% deles eram inativos. Nós sabemos aí, nós tivemos semana passada o Dia Mundial da Atividade Física, que cerca de 1/3 da população mundial apenas atinge as metas recomendadas de exercício para a saúde. Então, isso é muito importante, e na Covid, a questão do exercício é fundamental. Nós vamos falar um pouquinho disso adiante. Aqui, só para quem nunca teve muito conhecimento ou contato com a parte de fisiologia e de mortalidade no exercício, nós temos aqui esse trabalho clássico do Dr. Myers, onde ele demonstrou que indivíduos que tinham uma capacidade física melhor morriam menos. Então, quanto melhor a capacidade aeróbica, aqui medida em METs, maior a sobrevida do indivíduo, independente da presença de doença cardiovascular associada e independente também de ser doença cardíaca, ou seja, diminui a mortalidade geral. Então, a gente pode ver que o indivíduo que tem uma capacidade física menor que 5 METs acabava tendo uma mortalidade maior do que aquele que tem uma capacidade de 11 METs. Aqui dividido pelos fatores de risco adicionais, como, por exemplo, colesterol, obesidade, tabagismo, mostrando que, independente do fator de risco, a capacidade funcional ela é um marcador de melhor sobrevida. Então, exercício é remédio. Nós sabemos que o exercício tem seus benefícios já bem estabelecidos na redução do risco cardiovascular, reduzindo pressão arterial, lipídios, glicemia e até marcadores inflamatórios e hemostáticos, também contribuindo para a diminuição da obesidade. De maneira geral, também diminui depressão, ansiedade, melhora a saúde mental, melhora a qualidade de vida e nós sabemos que melhora também a imunidade, principalmente conferindo uma proteção contra viroses, com redução da incidência de infecção, principalmente de vias aéreas superiores, e melhor evolução clínica com alguns vírus já conhecidos. Dessa forma, nós imaginamos que ele seja fundamental também na infecção pelo novo coronavírus, e já tem trabalhos mostrando aí que os indivíduos fisicamente ativos acabam internando 34% menos vezes do que os outros. Aqui um resumo desses benefícios do exercício nos diversos órgãos, né? Desde câncer até a parte cardiovascular, passando pelo todo o controle endócrino e também até músculo esquelético em relação à osteoporose e qualidade de vida no idoso. Falando da Covid, nós sabemos desde o início aí que a presença de doenças cardiovasculares e metabólicas já estava associada a maior mortalidade nos pacientes que se infectavam pela Covid, e que a obesidade já tinha sido no começo e agora está mais ainda sendo descrita como um fator de risco importante, principalmente para a gravidade de evolução da Covid-19 nos indivíduos mais jovens, pela própria dificuldade aí de manejar esses doentes e pela reação inflamatória que a gordura gera no organismo. Com a quarentena, nós tivemos, então, outros agravantes, como o aumento da compulsão alimentar e do próprio sedentarismo, com a dificuldade, dependendo do local, de utilizar academias ou de se exercitar até em locais abertos. Isso aumentou a obesidade, aumentou o descontrole de doenças como hipertensão e diabetes, aumentou a incidência de distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão e até sendo discutido um possível aumento de suicídios. Eu tenho visto no consultório pacientes que ganharam 10 quilos nesse ano e realmente com tudo descontrolado, o que agrava muito todas as doenças, além da própria Covid. Especificamente em relação ao coração,
nós temos um número significativo de complicações cardiovasculares nos doentes acometidos pela Covid-19, atingindo aí cerca de 16% dos pacientes, e com complicações cardíacas grandes, naqueles principalmente com quadros graves que foram hospitalizados, podendo contribuir até para 40% das mortes. Na fase aguda, nós temos desde lesão miocárdica e arritmias até choque cardiogênico, mas nós temos observado também, após a alta nos indivíduos pós-Covid, algumas lesões tardias, como, por exemplo, a ocorrência de miocardite. E é pensando nessa miocardite que nós vamos seguir o raciocínio daqui para frente, porque nós sabemos que naqueles indivíduos que praticam exercícios, atletas, jovens, a miocardite é uma das principais causas de morte súbita. Nos indivíduos acima de 35 anos, é a doença arterial coronariana. Nos abaixo de 35 anos, nós temos as doenças congênitas, mas nas adquiridas, a miocardite chega a representar em até 20%, nós estimamos, dos casos de morte súbita relacionado ao esporte, e ela é subdiagnosticada. No contexto atual, então, nós temos que sempre lembrar que Covid-19 é causada pelo SARS-CoV-2, é um vírus, e ele tem um tropismo pelo coração, podendo levar a uma agressão do pericárdio e do miocárdio, e a miocardite como consequência. Dessa forma, nós pensamos sempre em afastar a presença dessa ocorrência, ou pelo menos de sua sequela, nos indivíduos que testaram positivo, mesmo que assintomáticos, antes da gente pensar em retomar exercício. A avaliação pré-participação cardiológica, ela é a principal ferramenta na prevenção de morte súbita, isso já foi estabelecido por vários colégios, várias sociedades, e bem embasado em estudos. A nossa diretriz de cardiologia do esporte e exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte já recomenda a avaliação pré-participação esportiva antes de que o indivíduo iniciar a prática de exercício. Portanto, se nós considerarmos que a maioria das pessoas parou de fazer exercício, ou pelo menos reduziu seu treinamento durante a pandemia, seria recomendável que, antes de retomar esse treinamento, já fossem submetidas a uma nova avaliação pré-participação. Se nós pensarmos nos indivíduos que tiveram Covid, mais ainda teria sentido nós fazermos essa avaliação. Dessa forma, pensando nesses riscos, tentando orientar os médicos e chegar aí em um senso comum, nós reunimos um grupo de especialistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, e eu, como representante do grupo de estudos em cardiologia do esporte, coordenei esse posicionamento sobre avaliação pré-participação esportiva após a Covid-19. A partir daí são orientações para avaliação e retorno à prática de exercícios físicos. Eu acho que está entrando algum som. Obrigada. Bom, o posicionamento ele está disponível online desde outubro, que foi quando nós finalizamos essa parte, mas deve sair publicado nos próximos meses, o próximo mês, ou no maio ou junho, nos arquivos brasileiros de cardiologia, vai estar disponível na íntegra para os senhores. Bom, nesse posicionamento, o que nós recomendamos? É uma recomendação, porque ela é baseada em experiência clínica e opinião de especialistas, por isso que é um posicionamento e não uma diretriz, e nós recomendamos que todos aqueles indivíduos que tiveram Covid, mesmo que assintomáticos, se possível, passem por uma avaliação médica, incluindo pelo menos anamnese, exame físico e um eletrocardiograma de repouso de 12 derivações. Lembrar que posicionamento ele tenta guiar o médico para um caminho mais adequado, mas ele não é uma conduta obrigatória e deve ser sempre balizado pela decisão clínica do próprio médico, de preferência em conjunto com o seu paciente. No nosso posicionamento, nós dividimos as avaliações conforme a prática esportiva, e aqui estão algumas definições para vocês entenderem o que nós vamos orientar mais para frente. Na diretriz já existia uma definição do que é esportista e do que é atleta, mas aqui nós dividimos o esportista em recreativo e competitivo. Por quê? Nós sabemos que cada dia mais tem indivíduos que não são profissionais,
mas que competem regularmente, ou pelo menos treinam em alta intensidade por prazer ou para vencer os seus próprios limites, competir com os amigos. Eles não são remunerados por isso, mas eles competem em alta intensidade. Portanto, esses indivíduos estariam expostos a riscos maiores, assim como os atletas, que sempre buscam resultados, sempre querem performance, eles dependem disso para viver e estão sempre no limite, mas a alta intensidade não escapa do amador. Além disso, a avaliação vai depender de qual quadro clínico o indivíduo teve da Covid-19. Então, essa é uma classificação de quadro clínico em leve, moderado e grave, sendo o quadro clínico leve composto, inclusive, por aqueles indivíduos assintomáticos nessa classificação, e aqueles que tiveram sintomas autolimitados, que se resolveram em até 14 dias do diagnóstico, sendo que não houve uma dispneia significativa, nem necessidade de oxigênio suplementar, nem internação, que aí seria um quadro clínico moderado. O quadro clínico grave seria relacionado àqueles indivíduos que necessitaram internação em UTI, eventualmente ventilação mecânica, ou até já com evidências de acometimento cardíaco durante a internação. Então, esse é um dos fluxogramas que nós propusemos de avaliação, inicialmente para aquele que nós chamamos de esportista recreativo. Recreativo é aquele indivíduo que faz sua atividade física regular, que vai à academia, que dá o seu trotinho na rua, mas ele dificilmente faz alta intensidade e não participa de competição. Então, provavelmente é aquele indivíduo do dia a dia do nosso consultório. Para esses indivíduos com um quadro leve, nós, se tivéssemos assim uma boa condição da nossa sociedade de compreensão dos sintomas, talvez a gente nem precisasse recomendar uma avaliação médica, mas às vezes é difícil até do indivíduo entender que ele tem que fazer isolamento, quanto mais ele entender se o quadro dele foi leve ou não. Então, nós achamos por bem que seria interessante recomendar uma avaliação médica e um eletrocardiograma, se possível, para todos os indivíduos, inclusive aqueles do quadro clínico leve, porque você poderia entender qual foi a gravidade, se deixou sequelas nesse indivíduo, seja por mais leve que seja, em todos os órgãos do indivíduo, e o eletrocardiograma já serviria para a gente triar inicialmente alguma alteração que pudesse sugerir miopericardite. Estando normal, retorno à atividade física, pelo menos aí 14 dias assintomático. No quadro clínico moderado, nós acrescentamos a troponina ultrassensível, o ecocardiograma e talvez um teste de exercício, porque é um indivíduo que vai voltar a fazer suas atividades. O que nós vimos é que a troponina tem se demonstrado na COVID como um marcador de lesão miocárdica, inclusive em alguns casos mais tardios. Tem um trabalho que correlacionou inicialmente alguns achados de ressonância com elevação de troponina, e aí não só a troponina acima do percentil 95, como a gente considera no infarto, mas qualquer elevação de troponina. Então, nós achamos que talvez seja um método fácil e barato para utilizar na triagem daqueles casos que tenham eventualmente alguma lesão miocárdica. E os indivíduos do quadro clínico moderado, eles estão mais expostos a isso. O ecocardiograma para eventuais alterações de contratilidade, nós vamos falar um pouquinho mais do eco adiante, e estando normal, retorno à atividade física, lembrando que como esse quadro foi um pouco mais demorado, um pouco mais grave, deve-se monitorar sempre os sintomas e, se possível, realizar uma reavaliação médica em 60 dias. Anormal, dependendo do achado, nós vamos seguir as recomendações para aquele tipo de problema. Miocardite tem suas próprias diretrizes e outras doenças devem ser encaminhadas para o especialista acompanhar. Naqueles com quadro clínico grave, aí sim a avaliação ela é bem abrangente e deve-se considerar até a ressonância magnética, dependendo do resultado dos exames anteriores. O teste de exercício, ele vai entrar como uma diferença aqui no atleta ou no esportista competitivo. Então, no fluxograma do competitivo, esse nós já colocamos a troponina aqui
como uma triagem inicial por aqueles motivos que eu expliquei. Poderia ser um marcador mais sensível mesmo nos assintomáticos, que os trabalhos demonstraram alguns casos de lesão miocárdica tardia em indivíduos que tiveram um quadro clínico leve e assintomático. Incidência baixa, discutível pelo N e pelo método como avaliaram esses indivíduos, mas numa primeira impressão nós achamos que talvez seja uma boa ideia, se disponível, dosar troponina em todos esses indivíduos, porque eles vão fazer alta intensidade. Então, esses indivíduos já são aqueles que é difícil de você segurar sem treinar. É aquele cara que quer fazer o treino e a corrida dele durante a doença. Estou me sentindo bem, não tenho nada, eu vou treinar. E aí você aumenta mais o risco de miocardite, principalmente na vigência da viremia. Então, aqui para esses indivíduos, já que a ideia é voltar em alta intensidade, a proposta é que, mesmo no quadro clínico leve, ele faça pelo menos o teste de exercício. O teste de exercício, aqui nós colocamos algumas observações, que é interessante, se disponível, a gente fazer o teste cardiopulmonar, e depois eu vou explicar um pouco mais a respeito do cardiopulmonar e por quê. Mas pelo menos um teste ergométrico, onde nós vamos buscar principalmente alterações do segmento ST, da repolarização ventricular e arritmias. Estando normal, apto para voltar ao seu exercício. O quadro clínico moderado, ele deve fazer o ecocardiograma também, já na sequência aqui, e estando, mesmo com eco normal, se a troponina estiver alterada, nós recomendamos a realização de ressonância magnética cardíaca. E com tudo normal é que nós vamos aqui para o teste de exercício, porque se esse indivíduo tiver qualquer coisa alterada aqui, ele está contraindicado para fazer atividade física intensa, e o teste de exercício, o objetivo dele é ser um teste máximo, então aqui nós estaríamos expondo o paciente a um risco. Então, essa seria a sequência ideal. A mesma coisa, monitorar sintomas se estiver normal, e aqui uma reavaliação mais precoce, em até 30 dias, que muitos desses indivíduos já voltam a competir num curto prazo. Naqueles com quadro clínico grave, nós sugerimos que a ressonância magnética já entre direto na triagem devido à alta incidência de lesão cardíaca naqueles hospitalizados. Lembrar que esses indivíduos que tiveram quadro clínico grave, mesmo sem nada de alteração nos exames, eles devem ser bem monitorados de perto, e a reavaliação médica precoce, e deve ser considerado até a possibilidade de reabilitação cardíaca, porque às vezes você precisa começar com exercícios respiratórios, dependendo do acometimento durante a internação. Bom, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame simples, barato, acessível e capaz de identificar alterações sugestivas de miocardite, que basicamente são alterações da repolarização ventricular, o infradesnivelamento do segmento ST sendo a mais comum delas. Pode ocorrer distúrbios da condução atrioventricular ou intraventricular, como BAVs e bloqueio de ramo esquerdo, e arritmias ventriculares e supraventriculares. Importante a gente lembrar que atleta, principalmente os de alto rendimento, eles têm adaptações cardíacas que modificam o eletrocardiograma e que podem eventualmente se confundir com algumas doenças. Então, no atleta, é interessante que tenha um eletrocardiograma prévio disponível para comparação, para que nós possamos entender se essa alteração é nova ou se é uma coisa que gera de adaptação normal do coração dele. Nós temos dados de literatura que demonstram que 26% dos hospitalizados chegaram a apresentar alterações novas no eletro até 30 dias após a internação, isso naqueles quadros moderados, pelo menos com acometimento de pulmão, né, com pneumonia associada. O mais comum que nós tivemos aqui foram as arritmias e a depressão do segmento ST. Taquicardia sinusal, nós temos visto permanência de alterações até 3 meses pós-Covid. Nós ainda estamos tentando entender, mas parece que acontece uma desautonomia nesses doentes. E o bloqueio de ramo esquerdo, uma ocorrência mais rara, porém relacionada aí com a mortalidade na maioria dos casos. Foi observado que aqueles indivíduos que desenvolveram bloqueio de ramo esquerdo durante a internação por Covid tiveram uma mortalidade 4 vezes maior. Então, o eletro ele pode ser um marcador de gravidade da doença e pode nos guiar até na evolução desse doente. Aqui, só para ilustrar,
Esse é um caso de um triatleta que procurou um colega nosso com dor torácica após 20 dias de uma infecção leve por Covid, e ele tinha esse eletro na admissão do consultório. É um eletro que, inicialmente, para quem está acostumado a ver atleta, pode considerar um eletro normal, ele apresenta alterações aqui de repolarização difusa, que nós normalmente consideramos como uma repolarização precoce, que é uma adaptação comum do coração de atleta e que poderia passar desapercebida como algum sinal de doença. Porém, nós sabemos que a miocardite e a pericardite podem dar uma alteração semelhante com supradesnivelamento ou infradesnivelamento do segmento ST. Então, nesse caso, esse paciente foi para um ecodopplercardiograma. O eco, ele é muito importante porque ele avalia a contratilidade miocárdica global e segmentar, que a gente pode ter várias informações a respeito de uma possibilidade de inflamação do miocárdio, pode dar até a dilatação de câmaras cardíacas, como nos casos mais graves de miocardite, e também identificar a presença eventual de derrame pericárdico ou trombos intracavitários, que são sinais associados à miocardite viral. Além disso, nós temos novas ferramentas que são muito úteis em várias outras situações, mas que têm se mostrado especiais também na COVID, como o strain bidimensional, longitudinal, que é um marcador sensível da deformidade miocárdica, capaz de avaliar a contratilidade de modo objetivo e precoce. E alguns trabalhos têm demonstrado que o padrão de alteração contrátil predominantemente basal do VE, afetado após, na miocardite pós-Covid, ele é diferente daqueles que se observam na miocardite convencional. Além de alguns dados de ventrículo direito, que eles correlacionaram com mortalidade, portanto, sendo capaz de prever uma maior mortalidade naqueles indivíduos de Covid e estratificar o risco através dos achados do ecocardiograma. Também aqui para ilustrar, esse é o ecocardiograma daquele indivíduo que eu comentei previamente do eletro, onde foi observado um derrame pericárdico, sendo então suspeito aí a pericardite ou miopericardite nesse indivíduo. Teste cardiopulmonar, como eu tinha dito para os senhores, é um teste muito rico, porque ele dá informações sobre a eficiência ventilatória. A eficiência ventilatória ela é muito utilizada nos pacientes com ICC e é medida através dessa variável, que é a VE-VCO2 slope, que representa a inclinação da razão entre a ventilação e a produção de CO2. O teste cardiopulmonar, para quem não está familiarizado, é um teste ergométrico onde é acoplada a máscara facial e ligada ao analisador de gases, que vai medir todo a ventilação e quantificar os gases expirados pelo indivíduo durante o exercício. Tem trabalhos mostrando que essa variável ela não se modifica em atletas, mesmo se ele não fizer o exercício máximo. Então, é uma coisa interessante de se observar naqueles que não estão no seu melhor momento de desempenho na hora de avaliar. Por que isso é interessante? O que nós temos visto muito nos atletas é que, por ter tido um quadro leve e geralmente sem acometimento pulmonar, nós ficamos em dúvida quando eles vêm queixando de queda de performance. Então, mesmo naqueles com quadro leve, nós temos ouvido reclamação de fadiga, dificuldade para manter o treino, e aí fica a dúvida se esse cansaço, essa fadiga, é de um acometimento pulmonar que não foi bem quantificado, se eventualmente ele está fazendo uma miocardite por conta da COVID de forma tardia e prejudicando a parte cardiovascular, ou se ele está com a queda de rendimento por descongestionamento, pelo tempo que ficou parado, ou mesmo por conta de uma lesão muscular, que é o que nós temos visto de forma mais frequente no atleta. Então, o teste cardiopulmonar, ele consegue esclarecer o mecanismo fisiopatológico principal dessa limitação do exercício, vai auxiliar no diagnóstico através das variáveis que nós podemos mensurar, principalmente VO2 pico, né, ou VO2 máximo, o VO2, VO2 frequência cardíaca, que é o pulso de oxigênio, que vai mostrar diretamente o volume sistólico, e o equivalente metabólico respiratório, que também vai dar para a gente o substrato energético utilizado. A diferenciação, então, da gênese dessa dispneia
vai sugerir para a gente de onde está vindo essa limitação conforme o resultado dessas variáveis. Aqui, para ilustrar, também é o caso esse de uma mulher que faz spinning, pratica academia e teve aí uma COVID leve, e cerca de 120 dias depois da COVID, ela ainda não estava conseguindo retomar o seu treinamento normal. Então, ela foi submetida para um teste cardiopulmonar. No teste cardiopulmonar, essas foram as variáveis, eu não vou detalhar o cardiopulmonar, porque são muitas informações, mas ela apresentou uma fadiga intensa e mialgia grande após o teste, sendo aqui identificado um baixo pico de VO2, né? Ela apresentou 68% apenas daquele consumo de oxigênio, da capacidade aeróbica dela que era previsto, e mais importante do que isso, nós podemos observar aqui que ela teve uma elevação precoce dessa variável que é a R, onde nós identificamos que o substrato dela está sendo todo feito através de anaerobiose, ela não está conseguindo fazer uma oxidação satisfatória, e ela já entra em anaerobiose logo no início do exercício. Então, isso mostra uma fadiga periférica grande. Além disso, aqui, um limiar anaeróbico muito precoce, que ela já entra também, né? E o pulso de oxigênio que eu comentei com os senhores, demonstrando uma limitação aqui da oferta de oxigênio periférico e não do volume sistólico. Então, tem variáveis que nós podemos avaliar no cardiopulmonar para tentar entender o que está acontecendo com esse atleta. E aí, por exemplo, aqui só para entender um pouquinho, nós temos algumas tabelas onde demonstram essas variáveis e o que acontece em cada tipo de problema, na insuficiência cardíaca, no descondicionamento. E no caso dessa paciente, as alterações eram compatíveis com uma alteração mitocondrial ou miopatia periférica. Nós temos visto isso com uma certa frequência na COVID, tem colegas estudando o teste cardiopulmonar e demonstrando que é bem frequente esse tipo de queixa de fadiga periférica e esses achados, e já tem alguns trabalhos demonstrando que a COVID pode levar a lesões de canais aí de troca iônica da mitocôndria. Então, portanto, uma fisiopatologia bem diferente aí do acometimento viral. Voltando um pouquinho naquele caso que nós comentamos antes, esse é um trabalho onde foram avaliados alguns atletas jovens com eletrocardiograma normal e ecocardiograma normal e que foram para a ressonância cardíaca. E o que nos surpreendeu aqui é que 15% desses atletas apresentavam alterações sugestivas de miocardite na ressonância magnética, sendo que uma parte deles aí, a maioria, na verdade, teve quadro leve ou assintomático. Apenas 3 foram confirmados como casos de miocardite, e entre esses confirmados nós tínhamos eletro, troponina e ecocardiograma normais. Então, aqui, só para a gente lembrar que a ressonância magnética ela tem o seu papel, não é um exame muito disponível em todos os locais, né? Nós sabemos das limitações do nosso país, mas que tem que ser considerado dependendo do quadro clínico, principalmente naqueles indivíduos com algum sintoma, mesmo com exames normais. Aqui é uma tabelinha que nós fizemos no posicionamento com as recomendações para a realização de ressonância, dependendo dos achados. E nós temos aqui, como já tinha sido comentado, a presença de troponina ultrassensível detectável, novas alterações da estrutura e função ventricular, né, alteração segmentar, queda de fração de ejeção, presença de trombo cavitário ou derrame pericárdico, presença de arritmias ventriculares ou complexas em repouso ou no exercício, ou novos distúrbios da condução AV ou intraventricular. Então, na presença de qualquer uma desses aqui, nós estaríamos recomendando a realização da ressonância magnética cardíaca para esse atleta. Essa é a ressonância daquele triatleta que eu mostrei, o eletro e o ecocardiograma, e aqui nós podemos ver que tem a presença de realce tardio subepicárdico, o que é um achado compatível com miocardite.
Então, o diagnóstico dele ficou como uma miopericardite, e nós sabemos pelos guidelines de orientação que miocardite em atleta é igual ao afastamento de pelo menos 3 meses, 3 a 6 meses sem atividades físicas, reavaliação no mínimo após 3 meses, bem abrangente, com eco, teste, Holter, marcadores inflamatórios e de lesão miocárdica, para que possa ser feita a elegibilidade deles para retorno à prática esportiva. Bom, uma vez avaliado, como é que nós vamos orientar esses indivíduos ao retorno à atividade física? Tem surgido alguns protocolos propostos para se retomar o exercício. Essa parte ainda não consta do nosso posicionamento, então está sendo feita uma atualização com sendo baseados, por exemplo, na epidemia anterior de SARS, e essa é uma das propostas que foi feita por essa associação dos treinadores dos colegiados americanos, onde eles orientavam o retorno gradativo ao exercício em 4 semanas, com diminuição da carga normal do treino, e desde que permanecesse assintomático com boa tolerância ao esforço, ele poderia progredir. Então, inicialmente, uma redução de pelo menos 50% na carga de treino habitual, progredindo para uma redução de apenas 30%, 20% e 10% na última semana, podendo retomar aí o seu treinamento normal. Existem novos protocolos sendo estudados e propostos. Esse é do Imperial College of London, que eu achei interessante. Ele é baseado na percepção de esforço, que nós podemos utilizar a escala de Borg, como eu estou mostrando aqui do lado, para quem não conhece, é uma escala de percepção de esforço pelo paciente, né? E também ele é baseado também na mudança do tipo de exercício e o tempo de realização do exercício ao longo das semanas. Então, basicamente, iniciando-se aqui com uma intensidade que eles consideram muito fácil, bem tranquila, e com um tempo de até 15 minutos, alongamento, equilíbrio, exercícios respiratórios para retomar a movimentação, e depois progredindo para tarefas domésticas, uma caminhada leve, aqui já com um pouquinho mais intenso, mas ainda bem fácil, né? Fácil, relativamente fácil o exercício, aumentando-se aqui no máximo até 30 minutos por dia. Na terceira e quarta semana, essa caminhada pode passar para ser moderada, e aí vai ficar ligeiramente cansativa. Podemos iniciar o fortalecimento muscular, com habilidades específicas no caso de algum esporte, e também não passando os 30 minutos, sempre considerando que a recuperação deve ser total após 1 hora da parada do exercício. E se tiver tudo bem, na partir da 5ª semana, aí retoma a atividade normal de treinamento que o indivíduo está acostumado. Esse outro protocolo, que é do Instituto de Esportes do Reino Unido, me agrada bastante, que eu vou apresentar na sequência, porque ele tem uma progressão mais controlada. Ele usa parâmetros de automonitoramento, onde você vai observar a frequência cardíaca, volume e, no final, a intensidade do treinamento. Então, ele também vai usar a percepção de esforço, vai usar controle de frequência cardíaca, vai monitorar também a qualidade do sono, a presença de estresse, fadiga e dor muscular pós-treino, a condição psicológica desse indivíduo para estar retomando o treinamento, se ele está confortável com isso, se ele está preocupado se vai render, ou se ele está com medo de voltar a fazer exercício. E, obviamente, a ausência de novos sintomas, que caso surjam, o indivíduo deve retornar, né, retroceder a um estágio anterior, vai aguardar pelo menos 24 horas em repouso e sem sintomas para progredir novamente para um novo estágio. Então, esse aqui é essa tabela que eles propõem de graduação de volta ao exercício, sempre lembrando que pelo menos 10 dias do início dos sintomas devem ser respeitados de repouso, dos sintomas, ou, no caso do teste positivo, se for assintomático. E pelo menos 7 dias sem sintomas, para poder reiniciar o exercício, tá? E sem medicação, obviamente. Então, aqui é uma tradução resumida da tabelinha deles, onde, então, esses 10 dias iniciais seria de repouso,
ou atividades normais do dia a dia em casa, né? Está no confinamento, está isolado, intensidade nenhuma, tempo nenhum de exercício. Passados os 10 dias, os 2 primeiros dias, caminhada leve a moderada ou até bicicleta estacionária, respeitando até 70% da frequência cardíaca máxima estimada para esse indivíduo, não passando de 15 minutos dessa sessão. No dia, mais um dia, pode-se progredir, se estiver tudo bem, para uma corridinha curta, um aeróbico mais moderado, mas respeitando também 80% da frequência cardíaca estimada e 30 minutos no máximo de exercício. No outro dia, aí podem ser incluídos exercícios mais complexos, de fortalecimento, coordenação e habilidades, também respeitando ainda a intensidade. Então, aqui a gente vai mudando a complexidade e aumentando o tempo de exercício, aqui para 45 e 60 minutos, porém, respeitando a intensidade de 80% da frequência cardíaca máxima até pelo menos o 17º dia de recuperação. Após o 17º dia, estando tudo bem, progressão normal, assintomático, pode ser retomado um ritmo normal de treino e competição e alta intensidade são recomendadas a partir apenas do 21º dia de recuperação. Portanto, de mensagens finais que eu gostaria de deixar, de uma forma bem resumida, nós consideramos que é essencial a realização de uma avaliação pré-participação cardiológica após a resolução do quadro clínico, que inclui anamnese, exame físico e eletrocardiograma para todo mundo, podendo ser necessária a complementação com dosagem de troponina e realização de teste ergométrico ou cardiopulmonar de exercício, ecocardiograma e ressonância magnética cardíaca, de acordo com os achados clínicos, especialmente naqueles atletas e esportistas competitivos. Lembrar sempre que indivíduos com diagnóstico de miocardite que já foi estabelecido na fase aguda da doença devem esperar no mínimo 3 meses para realizar essa avaliação pré-participação, para avaliar a possibilidade da retomada de exercícios. Aqueles indivíduos que cursaram com a Covid e se recuperaram sem sequelas aparentes, especialmente os atletas, além da avaliação pré-participação inicial, devem ser avaliados a médio e longo prazo, né? Como eu disse, voltar numa reavaliação, ficar sempre observando os sintomas, para que se possa ter a elegibilidade plena na prática de esportes competitivos de alta intensidade, visto que nós não conhecemos bem ainda a evolução da doença e temos visto algumas sequelas tardias. Em relação ao retorno à atividade física após Covid, a nossa sugestão é que seja aguardado no mínimo 10 dias do diagnóstico, seja início dos sintomas ou teste positivo, com um mínimo de 7 dias assintomático, ou seja, resolução clínica completa, retorno gradual em 3 a 4 semanas, podendo-se adotar alguns dos protocolos sugeridos com intensidade progressiva, orientando sempre a não retomar as atividades intensas ou competitivas antes de 3 semanas de recuperação, e, se possível, é recomendada a avaliação médica antes do retorno à atividade física de alta intensidade e sempre que surgirem novos sintomas ou dificuldades de retorno ao ritmo habitual. Qualquer sintoma tem que ser valorizado e tem que ser interrompida a atividade física de alta intensidade para que se possa avaliar o que está acontecendo com esse indivíduo e ele possa retomar o seu treinamento de forma segura, sem risco de morte súbita, que é o nosso principal objetivo, é a prevenção da morte súbita no esporte, que deve ser um exercício sempre valorizado e não relacionado a risco de vida. Então, mensagem muito importante que eu gostaria de deixar é: nós temos que lutar contra o sedentarismo, precisamos estimular o exercício, de maneira nenhuma nós queremos dificultar que as pessoas retomem suas atividades físicas, respeitando as condições locais e de cada indivíduo, mas nós gostaríamos de orientar que todos pudessem fazer isso da melhor maneira possível e com segurança. Era isso que eu tinha para falar para os senhores, eu estou à disposição para perguntas, dúvidas e no que eu puder ajudar vocês. Muito obrigada pela atenção.
Ótimo, doutora Cléia, excelente aula, tá? Fantástica, parabéns pela apresentação, muito obrigado pelos esclarecimentos, né? Acho que foi bem didático, bem claro. Então, vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver pergunta, pode mandar no bate-papo, tá certo? Que a gente vai responder, a doutora Cléia vai responder. Então, vamos lá, doutora Cléia. Tem a ver aqui uma pergunta que até no próprio chat já foi respondida, que foi perguntado, doutora, então o protocolo atual da CBF, que toma como período de afastamento apenas 10 dias, se assintomático, parece ser indevido para a saúde do atleta, mas mais embaixo o Pedro já respondeu que o protocolo da CBF é referente ao isolamento respiratório de 10 dias, né? O retorno às atividades é de responsabilidade do médico do clube. Isso. A CBF ela não tem um protocolo específico da parte cardíaca, cardiológica, eles têm um protocolo respiratório, de medidas de prevenção e avaliação da saúde do atleta, e aí, de fato, eles têm um médico do clube que está em contato íntimo com esses atletas, né? Ele acompanha a evolução da doença, ele acompanha eventuais ocorrências, né? Então, eles têm uma avaliação um pouquinho diferente do que a gente recomenda no dia a dia por causa disso. Isso. Na verdade, acho que é como o Pedro bem colocou mesmo, a CBF, nesse momento, o cuidado maior é com a transmissão, né? O retorno ao esporte realmente fica a cargo de cada clube, né? E aí, com o protocolo, com o consenso, fica mais protocolado, né? Mas fica algo a ser seguido, mas tá me fugindo a palavra agora. Eles têm uma padronização, né? Isso, padronizado, como retornar, né? O protocolo deles é bem extenso, é bem boladinho, assim, eles pensaram já lá atrás, antes da gente começar a fazer esse, eles já tinham o deles pronto. Né? Então, mas a preocupação realmente é de transmissão e de risco de contágio para o atleta, né? Isso. Agora, o retorno mesmo à competição é uma coisa que no futebol é difícil da gente chegar para dar qualquer recomendação, porque eles têm uma pressão muito grande de voltar ao treinamento, né? Então, infelizmente, o que a gente tem visto na prática, alguns atletas voltarem já com uma semana pós-Covid para jogo, e a gente teve, quem assiste futebol, quem gosta, eu gosto, teve a chance de ver alguns atletas, inclusive, passarem mal por falta de condicionamento, ou ainda por estarem em recuperação aí da Covid durante uma partida de futebol. Então, mas aí é um protocolo realmente especial, porque futebol ele é uma coisa, é um mundo à parte, né? Verdade. Aí teve uma outra pergunta, doutora. Esses dias são contabilizados por dia de atividade ou corridos a partir dos sintomas, em relação ao período de retorno, né, pós-Covid? Isso, a gente conta a partir do primeiro dia de sintomas ou de diagnóstico, mas tem que lembrar que tem que ter 7 dias assintomático. Então, assim, na média, o que a gente tem visto, que é aquele último protocolo que eu mostrei, é que isso vai dar pelo menos 17 dias. Né? A pessoa tem até saiu o diagnóstico, pelo menos estava. Agora a gente tem teste rápido, né? Mas levava umas 48 horas para ter diagnóstico. Aí tem sintoma, 10 dias do sintoma, ele tem 4 dias de sintomas, se for leve, mais 7 assintomático, vai dar uns 17 dias no fim, né? É mais ou menos isso. Ótimo. Mais uma pergunta aqui, doutora. Pacientes com miocardite, recomenda-se a repetição da ressonância após os 3, 6 meses para controle antes do retorno ao exercício de alta intensidade? Olha, não tem consenso a respeito da ressonância. O que nós temos o critério para retorno à competição, a exercício de alta intensidade, é ecocardiograma com função ventricular normal, teste de esforço sem arritmias, marcadores inflamatórios de lesão miocárdica negativos, e obviamente assintomático. Então, se nós temos todos esses exames normais, o atleta poderia voltar à atividade física e não há uma recomendação para se repetir a ressonância, até porque você pode ficar com uma sequela mesmo ali de fibrose, né? O que nós sabemos é que a fibrose, né, o realce tardio que é observado na ressonância, dependendo da extensão dele, ele pode estar relacionado com maior risco de arritmias e até de sobrevida. Mas não tem trabalho ainda estabelecendo como que a gente quantifica isso e, portanto, não se recomenda de rotina repetir a ressonância. Ótimo.
Tem mais uma pergunta. Alguma observação em casos de reinfecção? Não, eu sinceramente não li nada ainda a respeito de assim, reinfecção, se teve alguma diferença em quadro cardiológico, ou se tem alguma recomendação diferente. Acho que a gente ainda não tem um número significativo para poder ter alguma recomendação. Certo. Tem uma outra pergunta, começa com os parabéns, colocou: doutora, parabéns, aula muito boa. E aquele paciente que já era sedentário e agora com pós-Covid quer iniciar atividades, pede troponina de rotina nesses casos? Olha, eu diria que de rotina não, né? A troponina, o indivíduo que é esse sedentário, ele vai entrar como o recreativo, né? Ele está começando atividade física. Então, ele não vai começar direto na alta intensidade, ele vai ter uma orientação para começar um exercício. Se ele teve um quadro clínico leve, só a avaliação médica é suficiente para a gente liberar esse indivíduo. Óbvio que se ele nunca passou no médico antes, no cardiologista, não fazia exercício, seria interessante o eletrocardiograma para ele, e aí vai entrar na diretriz de cardiologia do esporte, dependendo da idade, até o teste ergométrico para triagem de doença doença isquêmica, né? Mas no pós-Covid, se foi um Covid leve e é uma atividade recreativa, não há necessidade da troponina de rotina. Certo, ótimo. E uma outra pergunta aqui: pacientes com Covid assintomáticos devem se afastar das atividades físicas, como, por exemplo, treino em casa? Sim, a recomendação é repouso durante pelo menos 10 dias da infecção, mesmo que assintomáticos. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem, principalmente naquele indivíduo que está acostumado a fazer exercício. Eu tive alguns triatletas que tiveram Covid que assim só testou porque o pai estava positivo e aí eles querem continuar treinando. A recomendação é não, porque nós sabemos que o vírus está ali. Se ele está ali, você fizer exercício, aumenta a frequência cardíaca, pode aumentar a viremia, e isso pode facilitar o alojamento do vírus no coração e a miocardite. Então, a recomendação é repouso 10 dias. Ótimo. Por enquanto, acho que encerraram as perguntas, aqui não tem mais nenhuma no chat. Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou tudo claro? Alguma dúvida? Aproveitem esse momento aí com a doutora Cléia, que é fantástica e muito conhecimento para passar aí para a gente. Vamos aproveitar. Se tiver mais alguma pergunta, a hora é agora. É muita informação junto, né? A gente vem desde assim, falar de avaliação pré-participação esportiva, junto com uma doença que ainda é desconhecida e que nós temos visto várias nuances, né? Eu acho que aí a gente na verdade, focou muito quando fez o posicionamento na parte cardiológica, mas hoje a gente vê, com a experiência, né, dos meses que a gente está aprendendo no dia a dia, que o paciente, às vezes, ele não vem preocupado com a parte cardíaca, porque ele teve um Covid leve, ele fala, eu não tive nada, foi uma gripinha e tal, mas ele não consegue voltar ao treino, e aí ele vem porque ele está com dor muscular, porque ele está com dificuldade de fazer o que ele fazia antes, né? E aí existem outros problemas para serem avaliados. Por isso que eu acho que a avaliação médica, e aí eu digo médico de maneira geral, seja clínico, seja o médico do esporte ou médico de confiança do paciente, para fazer uma avaliação geral se você não tem alguma outra coisa que esteja comprometida, né? Nosso foco foi a parte cardiológica, mas a gente tem visto variados acometimentos aí. Isso, com certeza. Esses eram temas até de outras aulas, tá, doutora? Bem lembrado aí esse ponto. Eu, por exemplo, sou ortopedista e a gente percebe o aumento de artralgias e artrites, né, pós-Covid, que também tem atrapalhado o retorno ao esporte, né? Então, tem vários acometimentos, né, em vários órgãos e sistemas que a gente tem que ter todo o cuidado devido, né? Aí teve mais uma pergunta aqui em relação à troponina. De novo, pedir troponina sempre para retorno de reabilitação cardíaca na doença arterial coronariana pós-Covid? Pera lá, deixa eu ver aqui se eu entendi. Então, o paciente que já tem uma doença arterial coronariana, teve Covid e vai para a reabilitação cardíaca. Isso. Eu acho que o paciente que vai para a reabilitação, ele já é um paciente de mais cuidado, porque ele deve ter tido um quadro mais grave.
É diferente, assim, acho que a gente tem que diferenciar quadro clínico. Se a reabilitação cardíaca é porque foi quadro clínico grave, e aí tem que fazer a troponina. Se ele já fazia reabilitação cardíaca, né, porque ele tem DAC, ele teve uma COVID leve, aí eu acho que isso não é obrigatório. Mas vai, de novo, depender se tem algum sintoma, da gravidade da doença e também da condição que ele já tem basal, né, da doença coronariana dele. Isso. Aí tem mais um aqui, doutora. Existe alguma recomendação para solicitar BNP peptídeo natriurético cerebral, né, no retorno ao esporte pós-Covid? Não, recomendação a gente não fez em relação ao BNP, por ser um exame mais caro, e porque também não se demonstrou assim, específico para a gente definir lesão miocárdica como a gente queria para miocardite. Né? Então, a gente quis simplificar, a troponina se mostrou mais sensível, então nós escolhemos, a princípio, a troponina. Lembrar que esse posicionamento a gente escreveu lá em agosto, né? A publicação é sempre mais morosa, né? Os trâmites burocráticos, então a gente já está revisando, deve ter algumas modificações em relação à troponina, e com o tempo é dinâmico, né? Porque as novidades vão aparecendo com o tempo. Isso. E estão perguntando aqui, doutora, se existe recomendação para suspender os suplementos à base de proteína ou se pode manter em relação aos suplementos com cafeína. Quanto à proteína, eu acredito que não tenha necessidade de ser suspenso, a menos que tenha havido alguma lesão renal durante a doença, porque a gente tem visto casos de insuficiência renal relacionada à COVID, mas são mais nos casos graves. Agora, quanto à cafeína e outros estimulantes, eu acho que seria prudente suspender por um período, até porque a gente tem visto um aumento de frequência cardíaca. A maioria das pessoas que chegam no consultório, mesmo COVID leve, bem treinadas, fala assim, eu voltei a correr e minha frequência está bem acima da média que eu corria antes. Então, considerando que a cafeína é um estimulante e algumas pessoas têm uma sensibilidade específica, né, seria prudente por um período a gente suspender e evitar um estímulo extra. Mas não tem recomendação, tá? É uma opinião. Certo, ótimo. Aí tem uma pergunta aqui que trouxeram um exemplo bem prático. Na prática, atleta de futebol, COVID assintomático detectado por SWAB de rotina, faz avaliação no D10, tudo normal. Coloco para jogo oficial com quantos dias no mínimo? O jogo entraria aí como a atividade competitiva de alta intensidade e a gente recomenda 21 dias da infecção. Então, se ele fez aí D10, a avaliação estava tudo bem, o ideal seria esperar mais 10 dias, né? Certo. E tem aqui mais uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi também. Provável que no paciente sedentário e com obesidade, esse retorno ainda fique mais difícil. E os critérios de avaliação de mais difícil avaliação? Não, eu acho que não. Assim, tudo a gente baseia, na verdade, no quadro clínico e como que o paciente se encontra no momento, né? Se foi um obeso que não teve quadro clínico grave, quer começar a atividade, ótimo, a gente vai estimular, né? E ele não precisa de nada especial, vai fazer avaliação médica, tá bem, faz um eletro de base e ele retoma, ele inicia, né, o exercício. Lembrar que a gente precisa de orientação, né? Se a paciente não fazia nada antes, nesse momento, o pessoal em casa está muito seguindo aplicativos, vídeos, e aí você sabe melhor que eu os riscos de lesão osteoarticular, lesão muscular, para quem não está acostumado, principalmente com sobrepeso, né? Então, lembrar que precisa fazer uma avaliação e orientação adequada, mas não acho que seja mais difícil, não. Ótimo. Excelente, doutora. Eu acho que agora encerraram-se as perguntas. Teve uma pergunta aqui que foi sobre a aula, se ficará salvo em algum lugar. A aula foi tão boa que a gente não tem como não disponibilizar, né, pelo menos por alguns dias, para vocês. A gente vai enviar o link, vai ficar disponível no YouTube um tempo, depois a gente vai tirar e vai ficar na plataforma do aluno, né? Quem se matricular no curso de pós-graduação vai ter acesso à aula essa e todas as outras. E é isso. Então, queria agradecer mais uma vez, doutora Cléa, fantástica a aula, tá? Fantástica mesmo, parabéns. Só elogios aqui no chat, então, acho que a senhora viu aí muitos elogios em relação à aula, à didática, às respostas, né, aos questionamentos. Então,
só temos a agradecer, foi muito esclarecedor, tema extremamente relevante, atual, né, que requer toda a atenção, né, como a senhora bem disse, a gente está aprendendo ainda, né, então todo dia tem novidade, né, é bem dinâmico, então é fundamental essa troca de conhecimento e experiências. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau a todos, uma boa noite.